Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, turma, estamos aqui de volta para a nossa parte final sobre a Revolução Francesa. Para isso, vocês vão abrir o livro na página 76, onde fala assim, a República Francesa. Então, só para nós entrarmos no assunto, recapitulação, a parte final da nossa última aula, que a gente viu que os deputados da Assembleia Legislativa eles estavam divididos em grupos. Na última aula eu destaquei todos. Aqui vamos pegar aqui só alguns. Os jacobinos, considerados de esquerda, devido a uma posição lá dentro da Assembleia. E os girondinos, considerados de direita. E planície, o pessoal lá de centro. Mas é isso aí, tem tudo a ver sua posição na questão de defender as ideias. Os jacobinos mais favoráveis aos trabalhadores, aqueles grupos mais baixos, a baixa burguesia. E os girondinos mais focados nos grandes empresários. E planície, ele meio que não tinha uma posição definida, mas estava lá, né, querendo pegar um pouco dessa ideia política do momento. E os outros se destacaram menos nesse grupo. A gente viu que o rei foi preso por conspirar juntamente com outros países contra esses grupos que propunham a mudança na França. Abertamente ele discursava de uma forma e por trás ele conspirava com grupos que era favorável à derrubada dessa mudança que estava acontecendo na França e queria restaurar o antigo regime. Portanto, foram convocadas novas eleições, mas dessa vez sem restrições de renda ou origem social. No ano de 1792, enfim, a proclamação foi estabelecida. Entretanto, a maioria dos deputados que proclamaram a República estava do lado dos girondinos, né, o grupo lá da direita. Esse grupo representava o interesse da grande burguesia mercantil e financeira. Por outro lado, os girondinos sofriam forte pressão dos jacobinos. Esses defendiam medidas mais radicais que atendessem os interesses dos operários e da pequena e média burguesia. Entre eles estavam os profissionais liberais, lojistas, pequenos produtores e outros grupos. Com o rei Luís XVI preso, os deputados precisavam decidir o que fazer com ele e sua família, né? Estavam presos, mas ainda não tinham uma posição final sobre eles. Se matava ou prendia ou eram exilados, que na questão do exílio era o que os girondinos defendiam, né? Já os jacobinos, eles questionavam se ele fosse mantido vivo, poderia de alguma forma servir de apoio para a restauração do antigo regime. Depois de uma investigação sobre a vida e as ideias propagadas do rei Luís XVI, foi encontrados documentos que ligavam o rei a monarcas contrários à revolução, como foi dito antes, né, um pouco antes da sua prisão. Descobriram que ele conspirava contra essas mudanças que vinham ocorrendo na França e provaram isso. E o que aconteceu? E isso pôs um longo fim nesse processo. E o rei foi considerado culpado de traição e foi condenado à morte. Ele foi guilhotinado no dia 21 de janeiro de 1793 e a sua esposa, a rainha, foi guilhotinada meses depois. Isso vocês vão ver lá na página 76. Após a morte do rei, a situação da França só piorou. Logo eclodiu uma guerra civil no país. Como a gente já vem estudando aqui sobre a Revolução Francesa, a partir do momento lá que aconteceu a queda da Bastilha, né, aquela prisão, símbolo do absolutismo francês, a França só passou por mais e mais problemas, sempre problemas surgindo atrás do outro. Os jacobinos e girondinos não chegavam a um acordo e romperam de vez. Com isso, os jacobinos defendiam medidas mais radicais contra os estrangeiros nessas tensões. A gente viu que esse período dessa guerra civil, vários grupos tentavam conquistar determinadas regiões, consequentemente chegar ao poder, né? Controlar a França. Já os jacobinos já queriam entrar de frente, queriam colocar soldados, matar logo, cortar essas revoluções, esses grupos que estavam crescendo,
queria que acabasse logo tudo de uma vez, enquanto que os girondinos eram mais moderados. Após os jacobinos não chegar em acordo sobre a posição da França nesse momento, em relação a essas tensões, essas manifestações, esses grupos que estavam crescendo, expulsaram os girondinos do poder. Então começa a república conhecida como República Jacobina. Aqui vocês vão dar uma olhada lá na página 77, que colocaram uma nova Constituição que se destaca por trazer o voto universal, ou seja, todos poderiam votar na França. A partir de então, começa o período conhecido como o Grande Terror. Pessoal, esse período aqui, o Grande Terror, o governo jacobino, a República Jacobina, aplicou após conseguir tirar os girondinos do poder, né, os grupos lá de direita do poder. A partir do momento que ele chegou, controlou a França, era a lei, o líder máximo, só que ele pecou. Ele criou várias medidas que prejudicou essa liderança, que não foi tão longa. E esse Grande Terror eram os jacobinos, que eles vão perseguir e prender todos que vá contra a Revolução Francesa. Com isso, houve muitas mortes nessas perseguições. Não tinha um debate. Você vinha aqui, questionava minha liderança e eles fizeram o quê? Sem conversa, era morte, era perseguição, era prisão. Esse período de terror na França faz com que os jacobinos perdessem apoio e enfraquecessem seu poder, lembrando que os próprios grupos dos jacobinos, muitos deles não concordavam com esse posicionamento de seu líder, né, o Robespierre, de controlar tudo radicalmente, né, não tinha outro espaço. Então a treta, o problema começou lá dentro do próprio grupo, que era conhecido como jacobinos. Fizeram o quê? Após uma longa discussão e esse jacobino ser dividido, e o Robespierre, que era o líder dos jacobinos, ele foi guilhotinado por seus próprios colegas. Já no ano de 1795, deu início ao Diretório. Já com a queda, né, já com a derrubada desses jacobinos no poder, né, o início da Revolução, os maiores representantes daquela Assembleia Legislativa, eles eram de direita, né, não conseguiram controlar os movimentos que estavam surgindo na época. Os girondinos, os jacobinos foram e tiraram os girondinos do poder. Só que eles não conseguiram controlar o país, a França, de uma forma mais moderada, né? Foi tudo de forma radical. Houve essa conspiração dentro do próprio grupo dos jacobinos e o líder foi preso e logo em seguida foi guilhotinado. Aí a França passou para uma outra fase, que é conhecida como Diretório, que se iniciou lá no ano de 1795, que ela foi a última fase desse processo revolucionário francês, que deu início a uma subida ao poder dos girondinos, novamente, lembrando que os girondinos, agora mais organizados, eles estavam subindo ao poder como líder máximo após a queda dos jacobinos. Eles vão trazer de volta o voto censitário, né? Censitário, que nada mais nada é do que foi falado em outras aulas, né? Que esse voto censitário, as pessoas deveriam ter recurso financeiro, né? Um determinado recurso financeiro para poder votar e escolher seu representante. Mas a França ela continuava com sérios problemas econômicos, né? Teve o grande desabastecimento, a falta de alimentos. Com isso desencadeou a miséria, né? Só crescia. E vários grupos revoltosos surgindo e sendo contidos pelos girondinos. Ainda com cenário caótico, já no ano de 1799 é considerado o fim da Revolução Francesa. Então, no dia 5 de maio de 1789, começou a Revolução Francesa, né? O ápice. E finalizou já em 9 de novembro de 1799. A partir de então, a França vai passar por novas mudanças e também problemas. Já mais isso é um assunto para a próxima aula. Então, até mais!